Você acorda, move o corpo devagar. Antes mesmo de colocar os pés no chão, já sente. Não é uma dor explosiva. Não é algo que te derruba imediatamente. É uma presença, uma rigidez estranha, um incômodo persistente, uma sensação de que algo não está funcionando como deveria. E o que mais incomoda não é apenas a dor, é a ausência de respostas. Porque você não caiu, não sofreu um trauma, não exagerou no treino, não fez nada que, em teoria, justificasse isso. Mesmo assim, o corpo reclama. E quando o corpo reclama sem explicação clara, a mente começa a criar histórias. Será a idade? Será desgaste? Será algo que todo mundo tem? Essa normalização da dor é uma das coisas mais perigosas que aprendemos. Porque dor frequente não é normal. É comum, mas não normal. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Hoje, milhões de pessoas convivem com dores articulares que não entendem. Não porque o problema seja complexo demais, mas porque ninguém nunca parou para explicar de forma honesta, integrada e profunda. Este vídeo existe para isso. Para organizar o caos. Para ligar os pontos. Para mostrar que a dor que você sente não surge por acaso. E se você ficar até o final, vai entender por que tratar apenas a articulação quase nunca resolve o problema, e por que tanta gente vive em ciclos intermináveis de melhora e recaída. Vamos começar desconstruindo uma ideia que parece inofensiva, mas destrói silenciosamente a saúde de milhões de pessoas. É a idade. Essa frase encerra qualquer conversa. Ela fecha qualquer investigação. Ela justifica qualquer dor. Mas, biologicamente, ela não se sustenta sozinha. Se fosse apenas idade, todos sentiriam o mesmo tipo de dor, na mesma intensidade, no mesmo ritmo. E isso simplesmente não acontece. Existem pessoas com mais idade que mantêm articulações funcionais, móveis e sem dor. E existem pessoas jovens com dores profundas, limitantes e progressivas. A diferença não está no tempo. Está no terreno biológico construído ao longo do tempo. Articulações são tecidos vivos. Elas respondem ao ambiente interno do corpo. Quando o ambiente é inflamatório, ácido, estressado e desnutrido, a articulação sofre. Quando o ambiente é equilibrado, hidratado e bem regulado, ela se adapta. A dor é apenas o reflexo desse ambiente. Uma das bases mais ignoradas da dor articular inexplicável é a inflamação sistêmica silenciosa. Ela não aparece em exames simples. Não gera sintomas dramáticos no início. Não chama atenção. Mas ela altera tudo. Inflamação muda a forma como o corpo repara tecidos. Muda a qualidade da cartilagem. Muda a viscosidade do líquido sinovial. Muda a comunicação entre nervos e músculos. E essa inflamação raramente nasce na articulação. Ela nasce no estilo de vida. Não em um hábito isolado, mas na soma deles. Alimentação inflamatória repetida diariamente. Sono insuficiente por anos. Estresse emocional constante normalizado. Sedentarismo intercalado com esforços pontuais. Uso frequente de medicamentos que silenciam sintomas, mas não resolvem causas. O corpo aguenta por um tempo. Depois, começa a cobrar. E as articulações são cobradoras implacáveis. Existe também um erro comum: achar que inflamação sempre dói imediatamente. Não dói. Ela corrói em silêncio. Durante muito tempo, a inflamação apenas altera o funcionamento interno. Você se sente um pouco mais rígido, um pouco menos flexível, um pouco mais lento ao levantar. Nada alarmante. Até que um dia, o limiar é ultrapassado. E a dor passa a fazer parte da rotina. Não porque algo quebrou de repente, mas porque o corpo já vinha pedindo ajustes há muito tempo. Outro ponto fundamental que quase nunca é explicado: a articulação não funciona sozinha. Ela depende de músculos equilibrados, nervos bem regulados, circulação eficiente e hidratação adequada. Quando qualquer uma dessas áreas falha, a articulação sofre. Por exemplo, músculos constantemente tensos puxam a articulação para posições de sobrecarga. Isso gera microtraumas repetitivos. Mas a pessoa não sente dor muscular intensa. Sente dor articular. E acredita que o problema está no osso. Na verdade, o osso está reagindo a um sistema desorganizado.
Agora vamos falar de algo que parece simples demais para ser levado a sério: água. Mas não a água que você bebe. A água que chega onde precisa chegar. Articulações saudáveis dependem de hidratação profunda, não superficial. Elas precisam de um líquido espesso, nutritivo, amortecedor. Quando o corpo entra em estado de desidratação funcional, mesmo que você beba líquidos, esse sistema falha. Dietas pobres em minerais, excesso de cafeína, medo exagerado de sal, uso crônico de diuréticos, tudo isso compromete a hidratação articular. O resultado não é sede, é atrito. E atrito gera dor. A articulação começa a raspar em vez de deslizar. E isso não aparece em exames simples. Outro eixo completamente negligenciado é o sistema nervoso. Dor não é apenas mecânica. Ela é neurológica. Um sistema nervoso constantemente ativado interpreta estímulos de forma amplificada. Estresse prolongado mantém o corpo em modo de sobrevivência. Isso altera a postura, respiração, padrão de movimento. Você começa a se mover com proteção, a contrair sem perceber, a evitar certos movimentos. Essa compensação sobrecarrega articulações específicas. E a dor aparece. Não porque a articulação esteja fraca, mas porque o corpo perdeu a capacidade de relaxar e se autorregular. Se suas dores pioram em períodos de tensão emocional, isso não é psicológico no sentido superficial. É fisiológico. O corpo não separa mente e estrutura. E então chegamos a um dos pontos mais ignorados de todos: o intestino como origem da dor articular. Isso soa estranho para muita gente, mas é extremamente lógico. O intestino é a maior interface entre o ambiente externo e o sistema interno. Quando ele perde integridade, substâncias inflamatórias entram na circulação. O sistema imune reage. A inflamação se espalha. As articulações, mais uma vez, sentem o impacto. Por isso, tantas pessoas tratam articulações por anos sem melhora real. Elas nunca trataram a origem. Enquanto o intestino estiver inflamado, a articulação continuará reagindo. Talvez agora você esteja começando a perceber algo importante. A dor que você não entende não é um mistério insolúvel. Ela é uma mensagem mal interpretada. E aqui entra um ponto crucial: suprimir dor não é tratar dor. Analgésicos, anti-inflamatórios e infiltrações podem ter seu papel pontual. Mas quando viram rotina, algo está errado. Eles desligam o alarme. Mas o incêndio continua. E o corpo aprende que precisa gritar mais alto para ser ouvido. Existe também a ilusão de que ficar parado protege as articulações. Não protege. A articulação precisa de movimento para se nutrir. Sem movimento, o líquido sinovial não circula adequadamente. Mas isso não significa exagerar. Significa variar, adaptar, respeitar. O problema não é movimento. É repetição pobre. Ficar horas sentado, levantar sempre do mesmo jeito, usar sempre os mesmos padrões motores. Tudo isso limita a capacidade adaptativa do corpo. A articulação sofre porque não foi feita para monotonia. Se você sente que suas dores surgem do nada, guarde isso. Nada no corpo acontece do nada. Existe sempre um histórico, mesmo que você não tenha consciência dele. O corpo sempre avisa primeiro com sinais sutis: rigidez, estalos, cansaço articular. Quando a dor chega, o aviso já foi ignorado várias vezes. Agora, preste muita atenção nesta parte. Você não precisa aceitar viver com dor articular constante. Você não precisa normalizar isso. Você não precisa esperar piorar. Mas você precisa mudar a forma como enxerga o problema. Dores articulares inexplicáveis não pedem soluções rápidas. Pedem entendimento profundo. E entendimento muda comportamento. Comportamento muda o ambiente interno. E o ambiente interno define se a articulação sofre ou se adapta. Se este vídeo está fazendo sentido para você, se em algum ponto você pensou ninguém nunca explicou assim, inscreva-se no canal agora. Aqui, o objetivo não é assustar nem prometer milagres. É devolver a autonomia. No fundo, a dor não é o vilão. Ela é a linguagem do corpo. Ela aparece quando algo saiu do eixo. Ela insiste quando é ignorada. Ela grita quando não há mais alternativa. Ignorar é fácil. Entender exige maturidade.
E a maioria das pessoas passa a vida tentando silenciar o corpo em vez de escutá-lo. Mas você ficou até aqui. Isso já diz muito. Se este vídeo te ajudou a enxergar sua dor de outra forma, deixe seu like. Isso ajuda este conteúdo a chegar a mais pessoas que hoje estão sofrendo em silêncio. Seu corpo está falando com você todos os dias. A pergunta final é simples. Você vai continuar ignorando? Ou finalmente vai começar a ouvir?